Saúdo a noiva de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Por favor, quem trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, me ajude a ler. Abre no primeiro livro da Bíblia. Pode tomar os assentos, que eu vou ser um pouco demorado ainda para ler. Depois vocês fiquem de pé, tá bom? Primeiro livro da Bíblia, chamado Bereshit, Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1. Primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés. Gênesis, capítulo de número 12, verso de número 1. Enquanto você procura, pode procurar devagar, eu preciso que você me ajude a ler. Eu quero estar usando os teus ouvidos, amém? Eu aproveito essa oportunidade única e sem par para agradecer a Deus por mais um dia de vida que Ele me concede na tua presença. E eu quero agradecer a Deus por quanto no dia em que eu desci as águas do Santo Batismo, quando eu saí das águas, Deus fez uma promessa na minha vida. Quantos têm promessa aqui nessa noite? Amém. Menos da metade tem promessa, pastor Sérgio. Eu vou profetizar só para quem tem promessa, amém? Assim que eu saí das águas, Deus fez uma promessa na minha vida. Pastor Gabriel, que promessa é essa que Deus te fez? Deus te prometeu carro? Não. Deus te prometeu prata, ouro? Também não. Deus te prometeu fama, sucesso? Também não. Deus te prometeu que iria abrir porta de emprego? Também não. Então o que Deus te prometeu? Deus me prometeu a coroa em glória no céu se eu permanecer firme e fiel a Ele. Glória a Deus. Mais da metade agora já crê em promessa. E há uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu subi ao monte para orar. Pastor Sérgio, pastor Francisco, sabe que eu gosto muito de orar, bastante, sempre estou no monte orando. Eu saí de casa naquela tarde, eu deixei em casa apenas 2 pão de leite para comer, irmã Fabíola. 2 pão de leite. Era tudo que eu tinha. Eu já ministrava a palavra, pastor Sérgio, e eu nem dinheiro para pagar a passagem no ônibus coletivo eu tinha. Às vezes eu pedia carona no ônibus, naquele tempo eu pedia carona, uns 6 anos atrás. E nas minhas orações eu pedi a Deus que Deus mudasse a minha história, mudasse o meu cativeiro. Eu pedi a Deus que me desse um carro, me desse uma casa. Eu pedi a Deus que eu tinha vontade de conhecer o Brasil, conhecer o mundo. Eu pedi a Deus que abrisse a minha mente da palavra. E sabe o que Deus falou para mim? Para aquela meia dúzia de pessoas que levantaram a mão, que creem em promessa, para aquele grupo que deram aleluia. Deus falou assim para mim: meu filho, Mateus capítulo de número 6, versículo de número 33. Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos acrescentarei na tua vida. A igreja crê que Deus mudou a minha história. A igreja crê que Deus mudou o meu cativeiro. A igreja crê que Deus mudou o meu cenário. Deus já me levou sem condições em 532 cidades. Conheci ontem a cidade de Rolândia. Deus já me levou em 17 estados no Brasil, em 6 países pelo mundo, ministrando a palavra de Deus. Levante a mão se você crê em profecia. Deus ainda muda história, Deus ainda muda cenário, Deus ainda muda cativeiro. Aleluias, aleluias. Hoje eu não preciso pedir, hoje eu tenho para abençoar a obra de Deus. Aleluias. Seria um ingrato a Deus se não glorificasse a Deus pela vida desse ilustre homem, esse patriarca na fé, pastor Francisco, junto com ele a sua digníssima esposa, pastora Sônia. O Senhor quase me fez chorar aqui, pastor. Não sei de onde saiu esse amor tão grande que Deus colocou no nosso coração, mas eu creio que é de Deus. Deus abençoe grandiosamente. As suas mensagens têm sido muito de valia para mim. Que Deus continue te dando sabedoria, longanimidade, primeiro, para conduzir a tua família a chegar ao céu. Vou profetizar na sua vida, posso? Primeiro, para a tua família, conduzir a tua família a chegar ao céu. Depois a igreja de Deus. É isso mesmo que eu falei? Primeiro a família? Depois a igreja? É isso mesmo? Será que eu falei certo?
A Bíblia diz em Coríntios capítulo 7, versículo 32 ao 37, que aos solteiros cuidem da obra do Senhor, mas aos casados cuidem das vossas casas. Pastor Gabriel, peraí, eu sou casado, tenho um ministério, eu vou deixar o ministério de lado? Não, segura um pouquinho. O mesmo Paulo, ele vai escrever uma carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, dizendo assim: se o homem não consegue governar a tua casa, quem dirá ele vai conseguir governar a obra de Deus? Então aonde começa o nosso ministério? Aqui na igreja ou em casa? Escute o que eu vou dizer para você. Talvez você nunca ouviu nenhum pregador falando isso, porque pregador ele deixa a esposa, deixa a família e vai pregar. Mas eu prego isso porque eu vivo aquilo que eu prego. Escute o que eu vou te dizer agora. Hoje é um culto de encontro de família. Se a tua família for mal, se o teu casamento for mal, teu ministério vai mal, teu chamado vai mal, teu pastoreado vai mal, o teu trabalho vai mal, a tua vida sentimental vai mal. E quem paga por ele são os vossos filhos. Mas levante a mão que eu tenho algo de Deus para a tua vida. Eu vou profetizar na vida do pastor, mas a igreja pega, aleluia. Mas se a tua família for bem, se o teu casamento for bem, o teu ministério vai bem, aleluia. Glória a Deus. Se a tua família for bem, se o teu casamento for bem, o teu ministério vai bem, o teu chamado vai bem, o teu pastoreado vai bem, a tua pregação vai bem, o teu louvor vai bem, aleluia, o teu trabalho vai bem, a tua vida sentimental vai bem, e o diabo não vai poder destruir o maior projeto de Deus sobre a vida humana. Deus não quebra princípio. E muito antes de existir ministério, Deus criou e projetou a família. Que Deus abençoe grandiosamente ao presbítero Sérgio, este ilustre homem. Você tem sido uma bênção de Deus na minha vida, pastor Sérgio. Como eu te amo, viu? Como eu gosto de você. Se tem uma coisa que nos deixa feliz da vida, é quando nós somos bem tratados. O teu carinho pela minha pessoa, se não há dinheiro que pague. Que Deus abençoe a todos os pastores, a todos vocês que aqui estão, amém? Vocês podem me ouvir alguns minutinhos? Diga glória a Deus. Deus abençoe ao presbítero David, que está nos auxiliando ali. Ele faz parte da nossa assessoria, junto com ele está o jovem ali também. Deus abençoe, tá bom? E antes de eu começar a ler a leitura, irmãos, estou debaixo da bênção de Deus, dada pelo meu pastor presidente, onde eu congrego a Assembleia de Deus, Ministério Missão, pastor Natalício Tenório. A igreja recebe e diga amém. Amém. Deus abençoe também missionária Fabiola, fiquei feliz de te ver aqui hoje. Deus abençoe grandiosamente, tá bom? Todos acharam? Diga glória a Deus. Todos vocês receberam o marcador de Bíblia? Receberam? Amém. Esse marcador de Bíblia que a nossa assessoria criou para você marcar a tua Bíblia quando o pregador falar algum texto da Bíblia, ou para você que gosta de ler a Bíblia, quando você estiver indo para o trabalho, no ônibus, ou no seu horário de almoço, ou em casa mesmo, você vai marcar a tua Bíblia. Mas o mais importante não é esse marcador de Bíblia, o mais importante é esse versículo que está contido nele. Quando você estiver fraco, fraca, angustiado, sem força, pensando em parar, quando o seu líder, sua líder, seu pastor, a tua pastora ligar para você, dizer você está sumido, você dizer ore por mim, lê este versículo, eu profetizo na tua vida que Deus ele vai renovar as tuas forças, porque eu já recebi mensagens de pessoas, pastor Francisco, que estavam parados, desanimados, encontrou esse marcador de Bíblia, leu o versículo e ligou para mim e disse: Deus renovou as minhas forças ao ler este versículo. Amém, irmãos? Todos acharam? Diga glória a Deus. Que diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão, não é Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome,
e tu serás uma bênção. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias na terra. Serão benditas todas as famílias. Todas as famílias. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu da terra de Harã. Amém, irmãos? Amém. Hoje, culto de encontro da família. E o Espírito Santo de Deus brada ao meu coração para o tema desta mensagem. Pode trocar o fundo, por favor? Que é: a minha família é promessa de Deus. Se você crê que a tua família é promessa de Deus, eu vou contar de 1 até 3 e você vai repetir comigo. A minha família é promessa de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. A minha família é promessa de Deus. Que lindo. Mais uma vez. Vamos lá? A minha família é promessa de Deus. Quanto já imaginou estar partindo junto com Abrão, Saraí e Ló nesta viagem? Eu pedi a Deus, pastor Sérgio, que me levasse lá. Falei: Deus, me leva junto com Abraão, eu quero participar desta viagem com ele. Você crê que Deus me levou em espírito junto com Abraão? Quem vem comigo nessa viagem? Vamos nessa viagem? A Bíblia então nos informa: Abrão, o nome Abrão tem a etimologia de 2 nomes, que é Abba e pai. O pai aqui, no significado de Abrão, significa pai das alturas. Abraão era filho de teu pai Terar, tua mãe Miquelai. E Abraão estava então na terra de Aram-Padã, que era na região de Ur dos Caldeus. Então Deus, ele aparece, envia os anjos a Abrão e diz a ele: vai até uma terra que lá eu te mostrarei. Só que Deus não disse para ele, pastor Sérgio, o local que seria essa terra. Deus não deu para ele um destinatório, Deus não deu para ele um GPS, Deus não deu para ele um mapa, um guia e nem tampouco um remetente. Deus não deu para ele. E Deus deu para ele uma tríplice ordem. O que Deus disse? Deixa, sai e vai. E nessa tríplice ordem, Abraão ele tem uma tríplice obediência. Primeiro, ele creu, obedeceu e viajou. E quando ele estava preparando as suas coisas nessa viagem, teu sobrinho Ló decidiu ir com ele. Então, quando Ló decide ir com ele, Abraão era um homem muito rico na terra. Abraão também era o tio terceiro de Jó. Então ele tinha muita riqueza, muitos camelos, muitas ovelhas, ele tinha muitos gado. E Abrão ele precisa levar consigo 2 pastores, o pastor de Ló e o pastor de Abrão, para cuidar dos gados que ele tinha. Só que algo me chama a atenção. Se ele recebe uma promessa e ele era muito rico, Abrão, quando ele sai nessa viagem, ele não leva nem a terça parte da sua riqueza que ele tinha. Quantos tem promessa de Deus aqui? Talvez você não pegou. Ele recebe uma promessa de Deus, mas nessa promessa ele tem que deixar aproximadamente 70% da tua riqueza. Espera aí, pastor Gabriel, mas se ele recebe uma promessa de ser abençoado, ele já começa tendo perdas? Sim, ele começa tendo perdas. Só que o segredo está em quê? Ele teve perdas materiais, mas usufruiu e gozou da promessa de Deus. Eu ainda não entendi, pastor Gabriel. São promessas que traz perdas, mas que nos aproxima da presença de Deus. Levante a mão.
tem uma palavra de Deus para a tua vida. O problema nosso é que muitas das vezes nós achamos que promessa é carro, é casa, nós achamos que é ouro. O problema nosso é que muitas das vezes que a promessa de Deus nós achamos que é usufruir dos bens material, mas a promessa de Deus é de viver o sobrenatural que Deus tem sobre a minha e sobre a tua vida. Abraão tem perda material, mas ele sai para usufruir a promessa de Deus sobre a vida dele. Eu vim profetizar nessa noite para quem tem promessa de Deus, promessa essa que traz perda, mas que faz você ganhar na obra de Deus. Aleluia. Demaruti rebia prudicamanas de forque de eminência. Eu vou continuar profetizando promessa que traz perda. Sabe o que Deus está dizendo? Deus prefere eu ter perdas materiais, mas ver eu na presença dele. Deus prefere ter eu perdendo casa, carro, mas não quer ver eu perdendo para o diabo. A promessa do diabo, ela é mentirosa, mas Deus prefere eu ter perda material, mas está na presença dele. Aleluia. Deus não admite perder você. Deus não admite perder teu esposo. Deus não admite perder a tua esposa. Deus não admite perder os teus filhos. Não. Deus prefere ver eu tendo perda material, mas Ele não quer perder a minha alma para o diabo. Aleluia. E ele vai nessa viagem. A viagem dura aproximadamente 438 milhas, que vão dar 843 quilômetros. Sabe quanto é 843 quilômetros? É de um estado para o outro. Por exemplo, eu que vim lá do Paraná, rodei aproximadamente 680 quilômetros. É muito mais do que isso. Abraão, ele sai sem endereço, sem nada. Isso aqui é para crente louco, porque quem é que sai de casa sem saber aonde vai chegar? Às vezes nós estamos nervosos, impacientes, e nós saímos um pouco de casa para refrescar a cabeça, mas nós saímos pelo bairro, por perto, mas sair 843 quilômetros é de um estado para o outro, sem saber aonde vai chegar. E para piorar, Sarai vai desacreditar na promessa de Deus. Ela vai dar risada. Agora imagine você viajando 843 quilômetros e uma pessoa do seu lado dizendo: você está louco, você está doido, você está com 75 anos, eu estou com 65 anos, sou estéril. Que promessa é essa? Isso não vai acontecer nada. Aonde que você vai chegar? E Abraão, ele leva consigo tendas. A cada noite ele armava a tenda e descansava. Aí Sarai está dizendo: você vai continuar nessa viagem? Vou. Mas então ele está indo na viagem, mas não acontece nada. Mas Deus aparece para ele no capítulo 15 de Gênesis, quando ele está armando a tenda. Deus aparece e se apresenta a Abraão, vai dizer: Abraão, sai para fora, que eu quero ter um encontro contigo. Quando Abraão ele sai para fora, Deus pergunta: quem é você, Abraão? Aí ele disse: eu sou Abraão. O nome Abraão significa pai das alturas. O que Abraão fazia? Abraão era especialista em astronomia, não é, aleluia, em astrologia, não é astronomia. Astronomia é quem mexe com alimento. Ele era especialista em astrologia. O que seria isto? Ele estudava sobre as alturas, ele entendia tudo sobre as estrelas, a constelação, Lunes, Martes, Miércoles, Waves e Viernes. Ele era especialista em Plutão, aleluia, Saturno, diurno. Aí Deus diz: você conhece mesmo das alturas? Conheço, Deus. Aleluia. Você conhece mesmo das estrelas? Conheço, Deus. A pergunta que Deus vai fazer para ele: se você conhece, então informa para mim, Abraão, quantas estrelas tem no céu? Abraão olha e diz assim: como é que é, Deus? Informa para mim quantas estrelas tem no céu. Abraão olha e diz: espera aí, Deus, mas aí você pegou pesado demais. Aí Deus diz assim: então, Abraão, se Sarai está duvidando da promessa e você está querendo desistir, não desista, porque eu sei quantas estrelas tem no céu e chamo cada uma delas pelo teu nome. Aleluia. Imagine só viajar
843 quilômetros e você não vê nada. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, ele foi, ele não tinha um endereço, e tinha alguém que não acreditava na promessa de Deus, assim como tem alguém, aleluia, no meio da tua parentela que não acredita na promessa que Deus fez na tua vida, mas ele tinha certeza de uma coisa, que Deus estava no controle da vida dele. Eu tenho uma profecia de Deus para você, que o Espírito Santo está bradando ao meu coração. Você entrou nessa noite perturbado, confuso, cheio de problema, o diabo tentando destruir a tua família, o teu ministério, o teu chamado, mas Deus está dizendo: ei, eu ainda não perdi o controle da tua vida, eu ainda não perdi o controle da tua família, eu ainda não perdi o controle do teu ministério. Você está achando que está indo tudo a perder? Não, eu ainda estou no controle de tudo ainda. Aleluias, aleluias. Nor que anda levastenia, Nior de que onde varu lamaru condero de consuelo. Abraão não estava vendo nada, mas Deus estava no controle. É quando vai levar uma criança para a escola, a criança vê um muro, ela sobe em cima do muro, ela sabe que se ela subir sozinha ela vai cair, mas ela confia no pai ou na mãe que ela tem. O pai segura ela, ou como um pai, ele pega a criança, joga para o alto, a criança desce sorrindo, porque ela confia que o pai vai pegar ela. Deus está dizendo: eu ainda estou no controle dos teus filhos, do teu esposo, da tua família, do teu ministério. Alguém disse que vai perecer, vai morrer na droga, na balada, mas a última promessa, a última palavra, quem fala é Deus, não é o teu esposo, o teu patrão, o teu vizinho. A última palavra é Deus quem fala. Aleluias, aleluias. Nor que anda levastenia, Nior de que onde valo lamaro condelo de consuelo. Deus ainda não perdeu o controle. Não se desespere, a situação está difícil, está desempregado, mas Deus está dizendo: eu ainda estou no controle da tua vida. Agora escute isso aqui. Quando eu vejo que Deus, ele aparece a Abraão e diz: conte as estrelas do céu. Aí Deus, ele não troca o nome de Abraão. Ele não trocou, pastor Gabriel? Não. Quem estudou português vai entender o que eu estou dizendo. O nome de Jacó foi trocado, de Jacó para Esaú. O nome de Pedro foi trocado, de Simão para Pedro, que quer dizer Cefas. O nome de Daniel foi trocado quando ele chegou na Babilônia, de Daniel para Beltesazar. Mas o nome de Abraão não foi trocado. Deus diz assim: se você chama Abraão, que significa pai das alturas, você agora chamará Abraão. Deus não trocou, não. Ele aumentou o nome de Abraão. Como estão entendendo? Diga glória a Deus. Ele aumentou. Por que ele aumentou? Ele colocou no plural. Aí Deus diz assim: está vendo cada uma estrela dessa? Ele disse: sim, Senhor, você será pai de cada uma estrela dessa. Aí o nome dele passa a ser de pai das alturas para ser pai de uma grande nação. E quando eu vejo as estrelas que há sobre o mundo inteiro, na África, no Japão, na Alemanha, Abraão aqui então ele se torna pai dos brasileiros, com a autoridade de Deus. Ele se torna pai dos africanos, pai do japonês, pai dos alemão. E quando Deus dá a ordem dizendo: você será pai de uma estrela dessa, cada uma estrela dessa, eu descubro uma coisa. Quanto já ouviu muitos dizer assim: a única estrela que tem que brilhar aqui é Deus? Quanto já ouviu isso? Quanto já ouviu dizer, tem pessoas que acham que é estrela, mas dentro desse texto, se você analisar, Deus nunca foi estrela. A estrela que está aqui hoje são vocês. Quando eu vi no carro falando com Deus, Deus falou assim: você vai pregar para a estrela. Porque quando Deus dá a ordem para Abraão dizendo: você será pai de cada uma estrela dessa, se eu colocar Deus como estrela, então eu estou colocando Deus, Abraão como pai de Deus. E olha o que Deus vai dizer para que Davi vai descobrir no Salmo 147.
que Ele sabe quantas estrelas tem no céu, e Ele chama cada uma delas pelo teu nome. Se tiver alguém que estudou pedagogia, vai entender o que eu estou dizendo. De todas as galáxias, a estrela é a menor galáxia que tem. Se eu comparar Deus com estrela, eu estou comparando algo com a criação de Deus muito pequena que Ele criou. Mas Deus é maior que a estrela. Deus é maior que a terra. Deus é maior que a lua. Deus é maior que o sol. Deus é maior do que um planeta que chama VY, Plutão, que dentro desse planeta vai haver 5 galáxias. E dessas 5 galáxias vai ter 243 bilhões do que a estrela. Deus é maior do que tudo. O nome dele é Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. O nome dele é Sabaoth, Siquinu, Jeová Rafá, Jeová Jireh. O nome dele é o Altíssimo, Onipotente, Onipresente, o guarda de Israel. O nome dele é Emanuel, Deus conosco. O nome dele é o Alfa, o homem que quer dizer eu sou, o princípio, o último, que começou, o que vai terminar. O nome dele está acima de tudo e de todas as coisas. Eu vim pregar para a estrela nesta noite, e o diabo fez de tudo para a tua estrela apagar. Tem crente que entrou aqui que a tua estrela está quase deixando de brilhar, mas Deus te diz assim: ei, não deixa a tua estrela apagar, não deixa a tua estrela apagar não, porque a estrela ela brilha no escuro, e o crente, a luz do crente não é na claridade, é na escuridão do mundo. Quando você passa, alguém olha e diz: ali verdadeiramente vai uma mulher, vai um homem de Deus. Aleluias, aleluias. Não deixa apagar essa estrela, não deixa. Que Deus separou e disse: Abraão, cada uma estrela dessa será filho teu. Nós somos da descendência de Abraão, na autoridade dada por Deus. Eu vim pregar nesta noite para quem tem promessa de Deus. Aleluias. Aí ele continua a sua viagem. Só que ele chega a ser um certo tempo, ele vai dizer: Ló, nós vamos ter que se separar. Aí Ló pergunta: por quê? Abraão não fala, porque se ele falasse, ele ia deixar seu sobrinho triste. Mas acredito eu, porque a promessa que Deus fez na vida de Abraão não seria na vida de Ló. Eu não entendi, pastor Gabriel. Ló iria até usufruir da bênção de Deus, mas primeiro ela tinha que passar por alguém que recebeu a promessa. Você tem promessa na tua vida. Você tem promessa na vida dos teus filhos. E o teu lar está dividido. E você representa a tua família aqui nesta noite. Quem já ouviu a seguinte frase: quem tem promessa de Deus não... Mas eu não achei essa frase na Bíblia ainda. Não achei. Quantos dos profetas que profetizaram e morreram sem ver a promessa cumprir? Deus foi mentiroso? Não. Ele morreu e depois a promessa cumpriu. Então quem tem promessa morre. Toda promessa de Deus ela cumpre na minha e na tua vida com as condições. Sabe qual é? A obediência. Quem colocar na cabeça que eu tenho promessa de Deus, não morro enquanto a promessa não cumprir, vai para o mundo, festeja no mundo, se morrer ainda vai para o inferno ainda. Mas toda promessa de Deus ela cumpre na minha e na tua vida, enquanto nós estiver diante da obediência da palavra. Toda promessa de Deus se resume em uma frase. Qual é? Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 12. Filho, sede de mim fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. A maior promessa que Deus faz na nossa vida, de tudo e todas as coisas, é a coroa em glória no céu. Mas enquanto nós vivemos aqui na terra, a maior promessa de Deus é sobre a família. E Abraão e Ló precisam se separar. E Abraão, por ser mais velho do que Ló, naquele tempo, tinha que ser assim até hoje. O mais novo deveria aceitar e acatar o conselho dos mais velhos. Mas hoje parece que os valores estão invertidos, né, pastor Sérgio?
Aí Abraão fala assim: Ló, se você decidir ir para a esquerda, eu vou para a direita. Mas se você decidir ir para a direita, eu vou para a esquerda. Aí Ló olha para a sua frente, ele vê os campos do Sintim. E lá no campo do Sintim ele vê uma cidade por nome de Sodoma e Gomorra. E lá ele vê camelos bonitos, ovelhas fartas, gados lindos, mulheres bonitas, homens formosos, dinheiro, prata, palácio. E aos olhos dele ele disse: opa, eu estou vendo um paraíso, uma beleza, eu quero ir para lá. Mas na verdade, quando o diabo oferece o prato, ele cega muitos cristãos. Ele não vem em forma de feiura, porque nós vamos se assustar, mas ele vem que? Como uma bola de cristal. A bola de cristal por fora ela é muito bonita, missionária Fabiola, mas por dentro, quando ela quebra, cai no chão e quebra, ela é oca, não tem nada. E a palavra Sodoma e Gomorra significa lascívia, incesto, pecado, prostituição, perversidade. E ele não estava vendo isso aí, mas quando ele chega lá, ele vê tudo aquilo. Aí fica a pergunta: peraí, Deus, Abraão perguntou a Ló: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele escolheu em ir para a esquerda. Peraí, mas se Ló escolhe para a direita, Abraão iria para a terra de Sodoma e Gomorra? Não. Por quê? Porque quem tem promessa de Deus e está debaixo da obediência, não erra a direção. Alguém pegou ali. Quem tem promessa de Deus, aleluia, ele anda pela direção do Espírito Santo, aleluia, ele não erra, aleluia, ele não entra em rua errada, ele não entra em cidade errada, ele não toma decisão errada, ele não perde a caminhada, porque ele está na direção de Deus. Aleluia. A cidade de Sodoma e Gomorra era tão perversa que a Bíblia diz que a perversidade daquele povo chegou às narinas de Deus, e Deus disse: eu vou destruir a cidade. Aí antes Deus chama Abraão e diz: Abraão, eu vou destruir a cidade. Abraão olha e diz: destrói mesmo, Deus, acaba com tudo. Mas aí ele lembra que teu sobrinho estava lá e vai dizer: Deus, espera aí. Mas e se lá tiver 50 que te servem lá? Deus diz: como é que é se lá tiver 50? Olha o que Deus vai dizer: por causa desses 50 eu protejo a cidade. Pega isso aqui. Aí Abraão diz assim: se lá tiver 40? Por causa desses 40, então eu vou proteger a cidade. Se lá tiver 30, Abraão, por causa desses 30 que são cristãos intercedendo, eu vou proteger a cidade. Se tiver 20, eu protejo. Mas se tiver 10, então eu tiro os 10 e destruo a cidade. Foi o que Deus fez. Tenho duas revelações do céu para você. A primeira qual é? Olha o que Deus diz: se tiver 20, por causa dos 20 eu protejo a cidade. Sabia que por causa você estar aqui intercedendo pela tua família, está tendo vida lá dentro da tua casa? Sabia que enquanto você está aqui de mão levantada, a morte ainda não chegou lá? Aleluia, já era para o teu filho e tua filha, aleluia, não está mais vivo por causa da balada, aleluia, não era para o teu esposo estar mais vivo, mas por causa de você estar aqui intercedendo pela tua família, tem vida lá dentro da tua casa. Sabia que o país Brasil, nós temos um privilégio, e aqui não acontece tanta tragédia, por causa de quê? Por causa desses 30% que serve a Deus. Nós estamos num país brasileiro com 209 milhões de habitantes, e 30% dessa nação serve a Deus, que vão dar um total aproximadamente de 40 milhões. Mas quando eu olho esse texto, alguns pregadores vão dizer assim: ei, enquanto você adora, está tendo livramento lá. Mas eu não concordo
com essa frase. Por quê? Quantas das vezes nós adoramos e terminou o culto, o carro é roubado, tem alguém da família que está enfermo, você está adorando, acontece tragédia lá, você é assaltado. Por quê? A adoração, ela é incondicional. Mas dentro desse texto, enquanto Abraão intercede, Deus está livrando. Enquanto tem crente aqui de mão levantada, intercedendo pela tua família, está tendo livramento lá dentro da tua casa. Aleluia. Rebaixuie mando condumereia. Deriô de faça muriante ou cantoreia. Está tendo comida lá dentro da tua casa porque você está de mão levantada. Não, pregador, tem comida lá em casa porque tem alguém trabalhando. Não tem alguém trabalhando porque você está aqui de mão levantada, intercedendo pela tua família. Sabe o que Deus está dizendo? Você é a coluna da tua casa. O que é a coluna da casa? A coluna é que segura o prédio. Se tirar a coluna, o prédio cai. Deus está dizendo: você não pode parar no meio da caminhada, porque se você parar, todos lá dentro da tua casa vão parar também. Até aqueles que ainda não são crentes, até aqueles, por quê? Porque é através de você que Deus fez promessa de chamar todos eles diante da presença do Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Levore cantiare Jesus. Deus não quebra princípio. Deus não quebra princípio. E tudo aquilo que vem primeiro se torna como base. Tudo aquilo que vem primeiro se torna como princípio. Então o que Deus criou primeiro? Ministério ou a família? Família. A família Deus criou e projetou já no capítulo 2 do livro de Gênesis. Tem muitas pessoas que estão trocando ministério pela família, colocando tudo acima da sua família. Trabalho, fama, sucesso, status. Mas nenhuma fama sobre a vida humana justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso sobre a vida humana justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso ministerial justifica o fracasso de uma família. A família é o maior projeto de Deus sobre a humanidade. E eu perguntei para Deus, por que Deus investiu tanto na família? Porque enquanto tem uma família dentro de casa completa dizendo, eu e a minha casa servimos ao Senhor, aumenta o maior número de cristãos que entra no céu. Alguém aqui atrás pegou. Aleluias. Aleluias. Percebe que Ló faz a sua escolha errada. E 90% das provas que nós passamos são escolhas erradas que nós fizemos. Por quê? Porque quando Deus nos coloca no deserto e coloca nós para passar uma prova, esse deserto não nos mata, não nos faz voltar para trás, não nos faz desanimar. Por quê? Se Deus colocou, Ele responsabiliza. Todo aquele que Deus colocou no deserto, Deus Ele guardou. Deus Ele guardou Elias no deserto de Serepta. Deus guardou Agar no deserto de Midian. No deserto de Betseba. Deus guardou Moisés no deserto de Midian. Deus guardou Abraão no deserto do Vale do Sitim. Deus guardou o povo quando estava peregrinando nos cânticos do degrau, no deserto de Negueba. Então 90% das provas que nós passamos são nossas escolhas. E Deus falou ao meu coração que tem pessoas que entrou aqui nesta noite, que por causa das suas escolhas você está passando uma grande prova.
E no seu pensamento você diz: e por essa escolha minha, eu vou morrer nessa prova, Deus? Como que eu vou fazer? Escute. Deixa eu provar para você primeiro que 90% das provas que nós passamos são nossas escolhas. Quem escolheu essa roupa bonita que você está vestido com ela hoje para vir para esse culto? Foi você. Esse sapato bonito que você está com ele, foi você. Você passou em frente à loja, olhou o sapato, olhou o terno, o blazer, gostou, mesmo que você não tinha dinheiro, mas você disse: um dia quando eu tiver dinheiro eu vou comprar. Você foi lá e comprou. Quem escolheu o que você deveria comer hoje foi você. Ninguém come algo porque alguém forçou você a comer, porque alguém gostou e disse: você tem que comer também. Não. Quem escolhe o lugar que você deve ir frequentar é você. Quem escolhe os teus amigos, as tuas amigas, são você. Quem escolhe as pessoas do seu Facebook é você que escolhe. Quem escolheu o teu esposo, a tua esposa, o teu noivo, o teu namorado, foi você que escolheu. E tem alguém que entrou aqui e você está provado por uma escolha errada que você fez. Aí você pergunta a Deus: eu vou morrer nessa prova? Deus diz para você agora: não. Por quê? Porque Ló também fez a escolha errada. E Deus deixou ele morrer lá? Sabe o que Deus está dizendo? Ainda há tempo de arrependimento. Deus está entrando na tua causa agora. Não é porque você fez uma escolha errada e você está passando por prova, dificuldade, luta, mas Deus está dizendo: tira a tua mão que eu vou colocar a minha mão agora. Porque Isaías capítulo número 43, versículo número 13 diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem da minha mão que possa escapar. Operando Deus, quem impedirá? Eis que hoje eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não tema, porque eu sou contigo. Aonde é que estava a tua causa? Estava na mão do médico? Estava, porque agora está na mão de Deus. Estava na mão do advogado? Estava, porque agora está na mão de Deus. Estava na mão do patrão? Estava, porque agora está na mão de Deus. Estava na mão do traficante? Estava na mão de alguém da tua rua? Estava, porque agora eu estou tomando nas minhas mãos. Aleluias. 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 Eu vou profetizar, Jesus. Hanakayo tokomoshinayo, ajigamuyo kandanaio sayono, anayo koyoshiro toyohara, anayo koyoshinayo kodemiyanasi. O maior trabalho do diabo não é tentar destruir a minha pregação, o meu pastoreado, aleluia, o meu ministério. Por que não, pregador? Não se escandalize com o que eu vou dizer agora. Não se escandalize, porque muito sobe no púlpito em erro, muito sobe no púlpito que o diabo tentou derrubar, mas continua pregando. Ele tenta derrubar algo maior. Qual é? A tua família. Porque se ele destruir a tua família, ele destruiu o teu ministério, o teu chamado, os teus filhos. Mas eu vim profetizar para a família que tem promessa de Deus. Os teus filhos é promessa de Deus, o teu esposo é promessa de Deus, você é promessa de Deus. Aleluia. Aleluia. Com permissão do pastor, eu quero pedir para a igreja ficar de pé. Pode? Sobre os pés, igreja, por favor. A família, o maior projeto de Deus sobre a vida humana. Deus, aqui, nesse texto que nós lemos, Deus, ele faz a sua terceira investida sobre a família. E de Gênesis a Apocalipse eu vejo Deus investindo sobre a família. Deus investe na família, na vida de Adão. A palavra Adão no hebraico significa Hadam, que significa, representa humanidade. Só que Adão, ele quebra uma aliança com Deus.
Mas nem por isso Deus desistiu da família. Deus chama um homem por nome de Noé. E diz: Noé, prega o arrependimento do pecado. O segundo investimento que Deus faz. O mundo inteiro, a terra inteira desacreditou em Noé. Noé não conseguiu ganhar uma alma para Deus. Mas a família dele, ele ganhou, entrou na arca. E após o dilúvio, ele usufruiu dos bens com a família dele. Deus faz uma promessa na vida de Josué. Diz: Josué, a promessa estava na vida de seus pais. Seus pais morreram, mas ela vai estender a sua vida. Sabe qual foi a última frase que Josué disse quando ele viu a terra prometida? E lá nessa nova terra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus manda Paulo, Silas, Timóteo, Lucas e Barnabé pregar na cidade da Macedônia e Filipe. Paulo